Bem, pessoal, então agora nós vamos, dando continuidade aqui à nossa sequência de conteúdos, analisar as respostas, ou a resposta natural do circuito RLC quando esses componentes estão conectados em série. Então, quando a gente fala, sempre que a gente fala a resposta natural, a gente está falando de circuitos sem fontes independentes e analisando o comportamento de decaimento de potencial e corrente nesses elementos apenas com a energia inicial que está armazenada no indutor e no capacitor. Bem, então o circuito série, né, nós vamos ter esses três componentes aí que nós vamos analisar: um resistor genérico, um capacitor e um indutor. Agora conectados em série. Então o que eles têm em comum agora é que a corrente que circula no circuito é igual para todos os componentes. Então nós temos aqui uma corrente I, que é uma função temporal, e a solução do RLC série é justamente determinar essa função variável no tempo. Porque, novamente, se a gente conhece, a gente determinar essa solução, ou a forma da onda, da corrente, certo? Para esses circuitos, nós temos todas as respostas possíveis aqui dos parâmetros elétricos do circuito. Teremos aí o potencial sobre o resistor, que vai ser simplesmente a resistência vezes a corrente. Temos o potencial sobre o indutor, já que o potencial do indutor é dado pela indutância vezes a taxa de variação ou a derivada da corrente. E temos também o potencial no capacitor, que é dado pela termo aqui 1 sobre a capacitância vezes a integral da corrente ao longo do tempo, mais um valor inicial de tensão no capacitor, né? Então, conhecendo a corrente desse circuito, nós temos aí potencial, corrente, podemos determinar a energia em todo o circuito. Então, essa aqui é a solução que nós procuramos no circuito série. Nós procuramos a solução para a forma, a função que vai representar o comportamento da corrente neste circuito. Então, nós vamos partindo aí de uma ideia bem parecida, uma análise, um caminho, né, que a gente vai trilhar para chegar à solução, bem similar ao que a gente fez lá no circuito RLC paralelo, tá? Aqui a gente vamos definir aqui alguns, por exemplo, dado esse sentido de corrente, né, então eu vou chamar aqui, vamos chamar de um potencial VC sobre o capacitor, um potencial VL sobre o indutor. Pelo sentido de corrente aqui estou atribuindo as polaridades positiva e negativa, e um potencial VR sobre o resistor dessa forma. Então agora, usando a lei de Kirchhoff das tensões, certo? Para este caminho fechado, reparem que lá no circuito paralelo, nossa equação fundamental partiu da lei de Kirchhoff das correntes, que a gente somava as correntes nos nós, né, do circuito. Aqui para o circuito série, a gente parte da lei de Kirchhoff das tensões. Pela lei de Kirchhoff das tensões, nós temos então que os potenciais, aqui a soma desses potenciais, né, nós podemos escrever aqui VL mais VR mais VC, tensão sobre cada elemento, tem que ser igual a zero. Ok? E aí, nós temos de novo aquelas condições que, bom, VL nós podemos escrever aqui como LDI dt. Né? Essa é o comportamento da tensão e corrente no indutor. Dado aqui uma corrente sobre o indutor, VL é igual a LDI dt. VL é igual a indutância vezes a variação, a taxa de variação da corrente sobre esse indutor. Se a corrente não varia, se ela é constante, a tensão sobre o indutor é zero. Se a corrente tende a uma variação muito rápida, abrupta, a tensão vai induzir aí um potencial muito alto, né, no indutor. No capacitor, nós temos a condição que, dada uma capacitância,
um potencial sobre o capacitor e uma corrente, o processo é o inverso, que a corrente no capacitor é que é igual a capacitância vezes a taxa de variação do potencial. Então, o potencial ele é definido, eu já tinha escrito aqui, né, por 1 sobre a capacitância integral da corrente no tempo, mais um valor inicial da capacitância. Então, isso aqui que a gente vai aplicar nessa equação. Tá? Porque a gente está procurando não uma solução para os potenciais inicialmente, mas uma solução para a corrente. Então, nós temos que achar uma equação que dependa da função da corrente. Basicamente, esse é o caminho que a gente vai seguir. Então, VL a gente pode representar aqui pela indutância vezes a derivada da corrente, mais VR é a resistência vezes a própria função da corrente, e a tensão no capacitor é dada aqui por 1 sobre a capacitância, a integração, usando os limites de integração aqui adequados, né? Então de um instante t0 até um instante t, da função da corrente, integrada aqui ao longo do tempo, mais um potencial inicial. Então, um valor inicial no instante t0 de potencial que age sobre o capacitor. Certo? Isso aqui é a tensão no capacitor, é a integral da corrente mais uma tensão inicial. Isso aqui tem que ser igual a zero. Né? Então, a gente começa obter aquela equação aqui, íntegro diferencial da função i. Né? Para a gente eliminar essa integral, a gente aplica então a derivada temporal desses termos. Fazendo a derivada temporal de todos os termos. Então, o primeiro termo aqui, nós ficamos com, vamos obter aqui derivando a derivada primeira, L, que é uma constante, vezes a derivada segunda da corrente, sobre dt ao quadrado. Mais R é uma constante, né, no tempo, então a derivada primeira da corrente. 1 sobre C é uma constante, nesse próximo termo. E quando a gente faz a derivada da integral, derivada temporal da integral temporal, a resposta é a própria função que está sendo integrada. Né? Então, é a própria função i. A derivada da integral é a própria função i. Mais um termo aqui que este valor é uma constante, não tem variação temporal, então a derivada de uma constante é zero. Portanto, a gente tem aqui isso aqui igual a zero. E aí, se vocês voltarem lá nas nossas aulas aí do RLC paralelo, nós chegamos aqui a uma equação bem similar, só que para o potencial no circuito RLC paralelo. Né? Então, essa equação aqui ela já é uma equação diferencial de segunda ordem. Só que agora do circuito série. Nós podemos reescrever essa equação aqui, né, deixando um coeficiente unitário aqui na frente, né, dividindo todos os termos por L, da seguinte forma aqui, então, vamos ficar com a derivada segunda da função da corrente, mais R sobre L, vezes a derivada primeira da corrente, mais 1 sobre LC vezes a função da corrente. Outra forma de apenas reescrevendo aqui a equação diferencial de segunda ordem. Tá? Se nós compararmos lá com o que a gente
chegou no circuito RLC paralelo, essa aqui do circuito série, tá? Só para a gente comparar. Lá no circuito paralelo, nós tínhamos chegado a uma equação diferencial de segunda ordem que era desse tipo, a derivada segunda, só que do potencial mais 1 sobre RC vezes a derivada primeira do potencial mais 1 sobre LC vezes a função potencial. Vejam que a característica, né, da EDO é uma EDO de segunda ordem também. São bem similares, mudam os coeficientes, os termos aqui, ó, e a função que está sendo, né, aqui é a corrente e aqui é o potencial. Mas o que isso influencia? Que a solução, a forma de solução que a gente encontrou para essa equação diferencial de segunda ordem vão ser as mesmas formas de soluções que a gente vai encontrar para esta aqui, né? Esse é o lado positivo aqui, né, do circuito RLC série, é que todo o trabalho matemático, ou todas as soluções que a gente encontrou lá para o RLC paralelo, nós vamos reaproveitar agora para o RLC série. Só que aquelas formas de solução que nós achamos que eram por potencial, agora elas vão ser as formas de solução para corrente do circuito série. Então, esse aqui do RLC paralelo, né? E essa aqui do RLC série. Então, esse é o lado bom da história, né? Que o trabalho matemático ele já está basicamente feito. Toda a discussão que a gente teve a respeito, né, do comportamento do circuito RLC paralelo, ele também é aplicável ao circuito série, porque eles têm o mesmo tipo de comportamento, só que aí a gente tem uma dualidade. O que a gente já viu de comportamento da tensão lá no circuito RLC paralelo, a gente vai achar esse mesmo tipo de comportamento, só que na corrente do RLC série. Tá? A gente pode dizer que o circuito RLC série é o dual existe uma dualidade, ele é o dual, portanto, do RLC paralelo. Isso quer dizer que a maior parte do trabalho matemático, na verdade, que já está feita, né? Quando a gente fez lá as análises passo a passo lá do circuito RLC paralelo. Tá bom? O que vai mudar? Vai mudar os coeficientes de amortecimento, tá? O alfa do circuito série vai ser diferente. E basicamente, principalmente, o alfa que vai sofrer uma mudança, o ômega 0 a gente vai ver que não vai mudar, o ômega 0 continua inalterado. Tá? E aí as funções que a gente achou, as respostas sobreamortecida, criticamente amortecida e subamortecida, elas vão ocorrer aqui novamente no circuito série, só que agora esse comportamento vai ser na forma de onda da corrente, não do potencial.